Qual a importância dos dinossauros para o mundo da animação? Olá, meu nome é Selby Pegoraro, jornalista, pesquisador, e mais uma vez aqui, se você gosta do nosso canal, você, por favor, se inscreva, dê o seu joinha e compartilhe com os amigos. Bom, teve a estreia nos cinemas do Jurassic World 3, que é mais um filme aí da franquia Jurassic Park, que começou lá em 1993, filme dirigido por Steven Spielberg. As críticas estão aí, mais, eu acho que até, se a gente for pensar seriamente, né? Não pelo aspecto da diversão, mas eu acho que dá para criticar uma série de coisas aí relacionadas à história e também aos efeitos visuais, que eu acho que é um grande problema aí da indústria, de focar muito em que tudo seja um efeito digital. Então, eu acho que falta um pouquinho de cuidado aí com o mix entre efeitos práticos, entre partes reais, né? Acho que tem uma série de coisas aí que, se tivessem sido pensadas de uma outra forma, talvez o filme sairia com um resultado estético até mais positivo. Mas eu estou aqui para falar que os dinossauros, eles são personagens muito importantes do mundo da animação. Se a gente for pensar lá no início, com Winsor McCay e o dinossauro Gertie, né? O dinossauro sempre esteve aí para encantar e impressionar os públicos, e desde então ele faz parte de toda uma evolução técnica e estética. Um dos destaques que eu gostaria de falar aqui para vocês é o clássico Fantasia, dos estúdios Walt Disney, lá de 1940. Nele, há um segmento chamado A Sagração da Primavera, com música de Igor Stravinsky, que conta basicamente a história da origem do mundo, do Big Bang e da era dos dinossauros. Nela, há uma sequência muito interessante, animada por um dos grandes animadores da Disney, um dos Nine Old Men, chamado Wooly Reiterman. Ele é um animador muito conhecido por fazer cenas complexas, sequências de ação ou sequências de perseguição. Por exemplo, em Pinóquio, ele fez aquela sequência da perseguição da baleia monstro, né? A balsa, indo atrás da balsa que estava o Pinóquio e o Gepeto. Mais adiante, né, anos à frente aí, ele vai animar em A Dama e o Vagabundo, por exemplo, a perseguição dos cães. Na Bela Adormecida, também, lá em 1959, ele vai animar a cena da Batalha do Príncipe com o Dragão. Em 1961, no 101 Dálmatas, ele vai fazer uma sequência bem legal ali, que é o Latido ao Luar, o Twilight Bark. O Uli Reitman, ele tem um grande desafio de animar um duelo de dinossauros, no caso, um Tiranossauro Rex e um Estegossauro. E é interessante que o Bill Roberts, que foi um dos diretores de sequência do filme, ele deu uma dica, um conselho para ele, né? Para assim, por que você não desenha aí um prédio de 12 andares e aí, a partir dele, você o movimenta e transforma em dinossauro? E foi assim que ele começou a construir, usando esses cubos, né, para criar uma perspectiva, que foi uma técnica que ele já tinha usado, inclusive, para animar a baleia monstro lá no Pinóquio, que foi um filme anterior ao Fantasia. Obviamente, é um filme, uma sequência que impressionou muita gente, ela influenciou também muitas crianças que assistiram esse filme. Uma versão, né, dessa sequência, né, do Sagração da Primavera, ela foi transformada em um filme educacional chamado A World is Born, né, Um Mundo Nasceu, foi narrado pelo Rollin Clancy Rollin, e foi distribuída para as escolas nas décadas de 1950 e 1960. E inspirou paleontologistas, como foi o caso do Stephen Jay Gould, que assistiu esse filme, né, na época na escola, e depois se tornou um profissional da área. Então, no caso, Fantasia acabou servindo como uma grande inspiração para muitas gerações que se impressionam com dinossauros, como foi o caso, por exemplo, do Steven Spielberg, um grande diretor que viria a fazer depois o Jurassic Park, e também produziu filmes como Em Busca do Vale Encantado, né, de 1988, que foi uma animação da sua produtora, a Amblin, junto com o Don Bluth, que é um grande animador aí que produziu anteriormente o Fievel e a Ratinha Valente. E também o Spielberg também foi responsável por produzir um outro filme chamado We're Back, A Dinosaur Story, Os Dinossauros Voltaram,
em 1993, curiosamente, no mesmo ano do Jurassic Park. É uma história interessante, mas o roteiro ele é um pouco confuso, né? Eu acho que o grande destaque desses dinossauros voltaram é basicamente o grande trabalho que eles tiveram na parte de layout e de sequência de cenas de ação. Eu acho que nisso o filme realmente ele impressiona muito, a animação de efeitos também. Só que foi lançado no mesmo ano do Jurassic Park, né? Ele foi lançado como uma espécie de versão familiar, né? mais leve do que o Jurassic Park, que tinha cenas consideradas mais violentas, mas a grande verdade é que a criançada queria ver mesmo era o Jurassic Park, né? Mas foi, como vocês podem ver aí nessa época do Steven Spielberg, né? Dos 1988 até meados dos anos 90, uma época de mania de dinossauros, né? A gente teve essa mania de dinossauros na década de 90, depois nós tivemos na virada do milênio uma mania dos filmes catástrofe, e agora a gente tem a mania dos filmes de super-herói. O Jurassic Park é um marco também da animação digital. Na época, o Spielberg juntou uma equipe primorosa, né? Juntando aí o Stan Winston na parte de animatrônicos, o Phil Tippett na parte de animação stop motion e o Dennis Muir, né, da Industrial Light and Magic, para trabalhar na animação computadorizada. O Phil Tippett trabalhou muito inspirado em trabalhos clássicos anteriores, como os de Ray Harryhausen, que a gente conhece aí dos filmes como Simba e Fúria de Titãs, e também lá, né, usando aquela técnica clássica que a gente já viu lá desde o King Kong de 1933, o trabalho do animador Willis O'Brien. A técnica era basicamente a mesma, lógico que com o avanço das tecnologias aí de Go Motion, nós teríamos aí o caso de uma animação stop motion muito mais fluida, né? Tentando ser o mais próximo possível do realismo esperado pelo filme do Spielberg. Só que, ao mesmo tempo, uma equipe liderada ali pelo Dennis Muir estava desenvolvendo testes de animação digital que, em princípio, seriam usados para algumas cenas assim mais amplas, né, de tomadas externas, só que quando os primeiros testes saíram, o Steven Spielberg ficou tão impressionado que ficou decidido que o filme inteiro seria feito usando aquela tecnologia. O filme inteiro, entre aspas, porque óbvio que por uma questão prática, né, também de que a animação digital ela ainda estava em desenvolvimento, ficou sendo muito melhor você fazer um mix de técnicas, né? O que criou, inclusive, um efeito no público de achar que tudo é digital, mas ali tem muito efeito prático, muitos animatrônicos, né? Como eu já disse, do Stan Winston, e, lógico, quando o Phil Tippett viu o teste, ele ficou um tanto assustado com o que ele viu, porque ali estava o futuro mesmo, só que, por outro lado, o Phil Tippett e a equipe dele tinham experiência cinematográfica de como é que funcionava o filme. Então, a equipe dele foi aproveitada, desenvolveu uma série de testes também, de cenas que serviram de base para os animadores digitais, e assim o filme foi feito. E Jurassic Park entrou para a história como um grande marco aí da animação digital, com os grandes dinossauros aí que impressionaram uma nova geração de espectadores no cinema. O Phil Tippett é responsável também pela produção de um outro filme envolvendo dinossauros, nada mais do que Dinossauro, a produção da Disney que foi lançado no ano 2000. Mas como, vocês vão perguntar? Acontece que ele teve essa ideia de produzir um filme de dinossauro ainda lá na década de 1980, em 87, para ser mais preciso, quando ele estava trabalhando com o diretor holandês Paul Verhoeven em Robocop. Ele conversou com ele sobre a ideia de trabalharem juntos num filme envolvendo dinossauros, e aí ele apresentou a ideia nos estúdios Disney, na época, chefiado pelo executivo Jeffrey Katzenberg, que gostou da ideia, aprovou que fosse desenvolvido o projeto, só que, digamos assim, o projeto sentiu uma série aí de obstáculos, até porque o Phil Tippett pensava em uma espécie de documentário mais sério, né, mais realista, com animação stop motion, e a Disney estava mais preocupada que os dinossauros falassem, que tivesse talvez música, né, uma coisa mais centrada no que eles estavam produzindo naquela época,
e, infelizmente, o projeto ele não foi aproveitado como o Phil Tippett gostaria. Na época, inclusive, era uma mistura de animação stop motion com miniaturas. No final, a Disney montou, na década seguinte, na década de 90, um novo departamento chamado The Secret Lab, e produziu a animação dinossauro usando os dinossauros animados digitalmente com cenários reais, né? Há uma história que diz, inclusive, que a Disney ela ficou com um certo receio de produzir o dinossauro naquele momento, né, na virada da década de 80 para 90, porque já se sabia que o Spielberg estava desenvolvendo o Jurassic Park, né? Então esse filme já ia sair e havia chances de ser com animação digital. Então o receio era concorrer com o filme do Spielberg usando os dinossauros com a técnica stop motion, que seria visto como mais antiquada, né? Há um filme esquecido, lançado em 1993, no mesmo ano do Jurassic Park, que é o filme Carnossauro, que usava, né, que usa essas técnicas antiquadas, né? É um filme de ficção científica com terror, assim, mas que praticamente ninguém conhece, mas também estava ali na grande moda dos dinossauros daquele período. Agora, se eu falei do aspecto educacional, né, dos dinossauros na animação, é bom lembrar que há, é claro, a liberdade artística envolvendo essas animações, né? No caso do Fantasia de 1940, nunca houve uma luta entre o Tiranossauro e o Estegossauro, porque eles viveram em épocas diferentes. E mesmo no Jurassic Park, o Spielberg misturou muitas coisas ali também, né? Então você tem personagens também que viveram em épocas diferentes e representações que não são, que depois foi descoberto que não eram daquela forma, o caso do Velociraptor, ou mesmo do Dilophosauro, que não cospe nas suas presas, como é mostrado no filme. Bom, meus amigos, eu passei aqui um panorama sobre um pouco do impacto, aí, da influência dos dinossauros no mundo da animação. Espero que isso aqui sirva de inspiração para que vocês confiram algumas dessas produções. Eu vou ficando por aqui, encontro vocês na próxima. Um abraço a todos.